Oi, amores! Tudo bem com vocês? Eu tô bem, tô aqui na minha casa cuidando da minha saúde. E vocês? Também estão aí cuidando de vocês? Hoje o tema da nossa aula é sobre o cérebro e a música. Como será que a música atua no cérebro da gente? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar como que é que o cérebro, o que será que acontece lá dentro do cérebro da gente quando a gente está ouvindo música? E quando a gente está dançando, ouvindo e dançando? Imagina como é que será que o cérebro da gente reage quando a gente está tocando o instrumento, como é o caso da nossa flauta doce. Tudo isso é bem diferente. E foi pensando nisso que uns pesquisadores lá dos Estados Unidos começaram a fazer algumas experiências com algumas pessoas, com alguns músicos e com pessoas comuns também, porque eles queriam ver como que o cérebro se comporta diante da música, porque eles perceberam que a música, ela ajuda muito as pessoas a desenvolver mais habilidades, a ficar com a memória, com mais capacidade de memória na nossa cabecinha, organizar melhor as ideias. Então eles começaram a pensar, mas por quê? Como é que será que isso funciona lá dentro do cérebro? E aí eles começaram a fazer um tipo de exame, que é uma ressonância magnética funcional, é o nome do exame. Então eles colocam um monte daqueles negocinhos assim na cabeça, aqueles com um fiozinho e com um negocinho colado, e aí eles vão monitorando as atividades das pessoas durante o dia. Então eles colocaram a pessoa para, por exemplo, vocês, né? Eles colocaram para estudar matemática, desenvolver alguns cálculos, colocaram a pessoa lendo, falando, desenvolvendo algumas atividades relacionadas à linguagem, às humanas. Eles colocaram a pessoa para desenhar, para pintar, várias atividades diferentes, praticar atividades esportivas, e eles começaram a monitorar o cérebro dessas pessoas, e eles descobriram que quando as pessoas ouvem música, dançam ouvindo música, acompanham com o corpo, e quando as pessoas cantam, o cérebro se comporta de uma maneira completamente diferente do que das outras atividades. Vocês acreditam nisso? Pois bem, foi assim. Eles pegaram e eles perceberam que o cérebro da gente se comporta para as atividades de humanas de um jeito e de exatas do outro. Lembra lá no 5º ano, na aula de ciências, quando vocês aprenderam que o cérebro da gente tem 2 hemisférios, que são ligados por uma pontezinha que é chamada corpo caloso, né? Então ele tem 2 hemisférios e é ligado por uma pontezinha no meio. Essa ponte chama corpo caloso e liga os 2 lados do nosso cérebro. E aí vocês aprenderam que esses 2 lados, eles têm que trabalhar de forma integrada, mas que dependendo das atividades que vocês estão desenvolvendo, tem um lado que fica lá se exercitando, os neurônios vão brilhando, vão acendendo, e dependendo da atividade que vocês estão desenvolvendo, acende um outro lado. Então, por exemplo, o nosso lado direito do cérebro, ele é mais ligado à nossa emoção, aos nossos sentimentos. E também mais ligado às atividades de humanas, como a leitura, como a interpretação de textos, como ter ideias, como desenvolver algum pensamento nesse sentido, refletir sobre os assuntos. E aí, nesse momento, quando você pinta, desenha, o seu lado direito do cérebro fica todo brilhando, todo acendendo. E quando você está fazendo um cálculo matemático, alguma coisa mais exata, é o lado esquerdo do cérebro que acende, né? Só que eles perceberam que para música a gente precisa dos 2 lados, porque quando a gente ouve música, mexe com o nosso sentimento, e quando a gente acompanha com o corpo, mexe com a parte rítmica. E vocês aprenderam comigo já um pouquinho que o ritmo é matemática, né? Que a gente tem os
as figuras rítmicas com valores matemáticos, né? Então, essa matemática, ela tá totalmente ligada à questão rítmica da música. Então, quando você ouve a música e acompanha com o seu corpo, você tá fazendo, você tá interpretando as suas emoções, os seus sentimentos, o seu lado humano, de humanas, né? E ao mesmo tempo, quando você acompanha com o ritmo, você está estimulando o seu lado de exatas, que é da matemática, né? Você está trabalhando com a matemática da música sem perceber. Então eles perceberam que, nossa, quando um músico toca um instrumento, o cérebro dele parece fogos de artifício, porque ele fica trabalhando o tempo todo com os dois lados do cérebro. E eles comprovaram com essa experiência que esta é a única atividade que a gente desenvolve na nossa vida inteira. Não existe nada que você possa fazer que faça com que o seu cérebro seja estimulado os dois lados ao mesmo tempo. E isso faz com que sua pontezinha lá, o corpo caloso, fique mais encorpado. Ele aumente também a capacidade de comunicar as coisas de um lado para o outro do cérebro. Para isso, eles fizeram um vídeo bem legal. Eu vou colocar o link aqui embaixo e eu quero que vocês assistam. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque esse vídeo ele tá em inglês e ele tá legendado. E aí, depois que vocês assistirem, eu quero que vocês coloquem lá no caderno de vocês algumas impressões que vocês tiveram nesse vídeo. Eu vou mandar umas perguntinhas num arquivo que vocês vão responder de acordo com o que vocês viram na aula de hoje e também nesse vídeo lá do YouTube, tá bom? Um beijo e até a próxima!